Tô aqui tentando conquistar o hate das pessoas que defendem o Zack Snyder até debaixo d'água. Primeiro eu gravei um vídeo, aliás, eu sou meio volúvel, tá, não liga não. Eu às vezes transito de uma opinião para outra. Na verdade eu não mudei de opinião. Superman de 2025 do James Gunn é um bom começo, ele é ok, mas ele não é excepcional. Já falei sobre esse filme, ele tem problemas narrativos tremendos, ah, tem uma história um tanto quanto insossa, em alguns momentos ele congela a ação para depois voltar para aquele problema para resolver em 2 minutos, mas não é um filme detestável, não é um filme que eu odiei, não é o filme que essa galera que quer ver tudo em preto e branco tá odiando também. Disse por que que esse filme precisava ser woke, porque as pessoas acham que, ter direito para minorias é um grande absurdo, normalmente é o pseudo hétero branco que entende que pessoas pretas, homossexuais, povos originários, imigrantes não podem ter direito nenhum, e agora eu vou para o cerne da questão que é essa raivinha toda que as pessoas têm agora do James Gunn. James Gunn que entregou, na minha opinião, 3 dos melhores filmes do Marvel Studios na franquia Guardiões da Galáxia. Quando o seu filme mais fraco é Guardiões da Galáxia Volume 2, você já tem um parâmetro muito bom para mostrar o quão competente que você é. Acho sim que a Disney cometeu um erro enorme em mandar esse cara embora por conta de falas do passado. Acredito que as pessoas podem mudar e é impressionante como a gente vê os aspectos negativos da pessoa e sim, as piadas do James Gunn foram muito ruins, muito de mau gosto no passado, mas também não vê os aspectos positivos, né? O cara, ele é frequentemente enaltecido e homenageado por conta da defesa aos maus tratos dos animais, ele coloca essa narrativa nos filmes. Ele colocou o Krypto como um dos protagonistas de Superman, e aqui um pequeno, discreto spoiler, o Krypto é tão importante que ele vira o deus ex machina desse filme. É coisas de James Gunn, né. E aí vem a entrevista da GQ, eu tenho aqui um corte aqui do X sobre essa fala, onde mais uma vez o James Gunn diz que ele criou o conceito das Joias do Infinito para o primeiro filme dos Guardiões da Galáxia em apenas 3 minutos. E isso definiu a saga do infinito. O conceito que o James Gunn gastou 3 minutos para escrever foi a saga do infinito inteira. As joias do infinito e tudo mais, porque de fato a gente tinha o Thanos aparecendo nos finais dos filmes dos Vingadores, e a gente não sabia direito o que que era o Tesseract, a gente não sabia direito o que era o Éter, a gente não sabia direito o que era o olho de Agamotto lá do Doutor Estranho. Mas aí vem o James Gunn, coloca as joias do infinito e unifica todos esses elementos. A Marvel aproveita isso, coloca na sua narrativa principal e temos aí a história que todos nós amamos acompanhar em Vingadores Guerra Infinita, em Vingadores Ultimato. Ninguém tem dúvidas de que James Gunn é uma baita mente criativa. Só acho que ele vai ter muito trabalho na DC para trabalhar com personagens que, primeiro, são os heróis mais populares e conhecidos, não só dos quadrinhos, mas da cultura de mainstream. A gente está falando de Superman e Batman. Sem falar em Mulher Maravilha, Aquaman e todos os outros. Mas esses dois são os mais conhecidos da cultura pop, indiscutivelmente. Fãs da Marvel, me desculpem, mas ninguém sabia quem era Homem de Ferro. Capitão América talvez fosse o mais popular da Marvel, mas não era o mais popular do planeta. O Thor também era uma vaga lembrança lá atrás. Guardiões da Galáxia, pelo amor de Deus, ninguém sabia quem eram esses caras. Doutor Estranho também não. Vamos reconhecer que o que a Marvel Studios fez, o conceito de filmes serializados do Kevin Feige funcionou muito bem, mas que eles eram totais desconhecidos do grande público. Batman e Super-Homem já estão no cinema desde o Super-Homem desde da década de 70, 80 e o Batman desde a década de 90. Então, são cultura mainstream dos últimos, sei lá, 40, 45 anos. Então são personagens mais complicados para se trabalhar. São personagens que têm uma base de fãs mais
enfática, incisiva, exigente, chata, insuportável, neurastênica. São vocês, fãs do Superman, do Batman, boa parte de vocês são insuportáveis. E aí o James Gunn tem que lidar com esse vespeiro e para completar a cereja do bolo, esse bolo metafórico de, enfim, não vou falar isso, eu não quero ser agressivo. Mas a cereja do bolo para o James Gunn é ter que lidar com as viúvas do Zack Snyder. Com aquelas pessoas que acreditam que Batman versus Superman é o melhor filme de super-heróis da história. Não, vocês estão errados. Não importa o que aconteça, vocês estão errados. Pior que no passado, tinha gente tentando justificar aquela porcaria do Salve Marta, dizendo: ah, mas você não entende como o Batman é traumatizado, como o psicológico do Batman é complexo. E isso foi colocado no filme na primeira cena, que meu Deus, eu tô esquecendo o nome do rapaz lá, Bruce Wayne. O Bruce Wayne, olha, meu cérebro fritando. O Bruce Wayne, ele é traumatizado. Isso é mostrado na primeira cena do filme, que mais uma vez tiram a vida dos pais do Bruce Wayne. Ele se transforma no justiceiro mascarado, com capa, enfim, o vigilante noturno. Nós sabemos disso. Nós entendemos isso. O problema é a forma como o Zack Snyder mostrou tudo isso. A forma que o Zack Snyder mostrou tudo isso é problemática. Extremamente problemática. E, cara, Liga da Justiça, versão do diretor, pediram por esse Snyder Cut de forma insuportável. Como tinha produtor de conteúdo pedindo por essa porcaria do Snyder Cut. Aí você vai lá, um filme de 4 horas, que não é nem filme noir, é tudo um filme preto e branco por aspecto 4x3, que você leva 4 dias para assistir esse filme. Se desse tão certo assim, não seria o fracasso que foi nas bilheterias. Não importa se deu certo no HBO Max, não importa se foi sucesso no streaming. Então, passa a fazer os filmes, dá o direito do Zack Snyder em fazer os filmes por streaming. E ainda assim, quando dá dinheiro infinito pro Zack Snyder, como aconteceu lá na Netflix com Rebel Moon, é uma porcaria. E eu vou suavizar meu discurso. É uma porcaria nos conceitos narrativos. Ninguém pode negar que o Zack Snyder sabe fazer cena de ação, apesar dele utilizar sempre bullet point não, utilizar sempre bullet scene, colocar tudo em câmera lenta. Zack Snyder, o rei da câmera lenta. E aí quando faz cena de ação em velocidade acelerada, é tudo frenético, parece um jogo de videogame, parece um PlayStation ambulante, não é mesmo, Homem de Aço? Então, o Zack Snyder, ele sabe dirigir cenas. Ele sabe construir cenários que ou são imersivos demais ou coloca a gente numa perspectiva onde a gente vê tudo lentamente, apreciando aquela ação que é toda milimetricamente coreografada, com takes muito bem ajustados, mas tudo em câmera lenta. Para aprovar roteiro, para conceito criativo, para parte de desenvolvimento de narrativa, o Zack Snyder é muito fraco. Definitivamente. As histórias dele não colam. E aí vem as viúvas do Zack Snyder pegar no pé do James Gunn. Porque o James Gunn deixou tudo colorido, deixou o Superman muito woke, veio o Dean Cain. O Dean Cain, cara, o cara era o Superman de Lois e Clark. A gente chamava no passado de Superman latino. Quem é ele para reclamar de um super-homem woke? Pelo amor de Deus. Passa mais tarde, Yankai. Ninguém sabe de que bueiro você saiu e a gente mal se lembra que você existe. Agora a galera reclamando de que tá tudo muito colorido no universo da DC, que a paleta de cores é muito carregada. Deus do céu, todo mundo virou especialista em São Paulo Fashion Week. Sabe por que que o James Gunn deixou tudo colorido no filme de Super-Homem? Porque esse personagem, ele fala sobre esperança. O mundo já está difícil demais, complicado demais, nós temos boletos para pagar, tem conflitos internacionais, tem o Trump querendo ferrar com o Brasil com taxa de 50%, tem a sua sogra, tem regente insuportável de instituto de educação que no lugar de ensaiar o coral fica deixando os seus bolsistas fazer os ensaios ou que outros professores façam porque ele não estuda as peças.
A vida já é difícil, a vida já é complicada, a vida já é problemática. A gente não precisa de filme do Zack Snyder em preto e branco ou tudo com tom chapado, tudo com cor escurecida, ambiente soturno, noturno, narrativa escurecida, personagem complexo e sombrio para deixar a nossa vida mais complicada. Eu não quero, eu não tenho mais paciência para isso. E de fato, não é só por causa da Marvel, tá? Não é só por causa da Marvel. Vou dar 2 exemplos de séries que têm narrativas diferentes, que são mais coloridas, que são mais vibrantes e que funcionaram, que coincidência, no streaming. The Boys e O Pacificador. As 2 séries funcionaram. São totalmente diferentes do padrão Marvel, totalmente diferentes, e entregam uma narrativa envolvente, entregam uma narrativa criativa e não apela para essa coisa do estou sempre com depressão. Eu tô dando graças a Deus que a gente não vai ter mais no cinema um Batman que chora na chuva. Talvez o The Batman do Robert Pattinson, mas até esse Batman do Crepúsculo, que vocês também pegaram tanto no pé do ator do Crepúsculo para fazer o Batman, e no final das contas ele faz um Batman decente e competente, nem esse vai pro lado do emo. Ele mostra uma visão um pouco mais séria, um pouco mais compenetrada, mostra sim um Batman adulto, com uma narrativa adulta, mas não apela para aquela coisa do é tudo escuro, tudo sombrio. O Batman traumatizado, sim, o Batman do Robert Pattinson também tem os seus traumas, mas não é aquela coisa calcada, sabe? Calcada até mesmo na própria história de vida do Zack Snyder, que eu realmente lamento as coisas que aconteceram nos aspectos pessoais do Zack Snyder. Isso não entra em discussão, não entra dentro da minha avaliação. Eu só estou olhando para o trabalho do cara como ele é. Então, especialistas de plantão, que vocês não entendem absolutamente nada de mercado cinematográfico, vocês só estão palpitando na baixa de achismos. O fato é que o Snyderverso falhou miseravelmente. E digo mais, nos filmes que tentaram mudar o tom do Snyderverso, e mesmo com Zack Snyder já não estando associado a esses filmes, nem isso a Warner Bros. E o DC Studios, o DC expandido, conseguiram contornar a situação. No Shazam, Fúria dos Deuses, e em The Flash. 2 filmes que têm um tom diferente do Snyderverso, apesar de fazerem parte desse Snyderverso, mas é diferente da visão do Zack Snyder, eles fracassaram miseravelmente. O que significa que, para a Warner Bros. Salvar a DC nos cinemas, precisava de visões novas. Precisava de alguém que não só trouxesse parte do formato Marvel Studios, parte daquilo que deu certo para a Marvel, mas que apresentasse esse universo de uma forma diferente. No caso do Super-Homem, um Super-Homem que se importa com a humanidade, não apenas com o povo americano, e de forma até inteligente o James Gunn coloca esse ponto, essa quebra de narrativa dentro das falas do próprio filme, porque parte do conflito se baseia nisso. O Superman vai impedir uma guerra acontecendo fora dos Estados Unidos e quem sofre é o povo norte-americano, e aí ele coloca abertamente que ele está ali pela humanidade, não pelos Estados Unidos, sendo que o Super-Homem do passado era em defesa ao American Way of Life. Isso hoje é uma narrativa que ninguém mais engole. Pelo contrário, traz antipatia das pessoas, e isso em diferentes mercados globais, tanto que em vários países esse filme não está indo tão bem, porque estão associando as visões políticas atuais nos Estados Unidos. É só vocês se darem ao trabalho, se derem é ótimo. É só vocês se darem ao trabalho de ler um pouquinho, de pesquisar sobre o assunto e ler o que está acontecendo lá fora e sair da própria bolha para entender o quão complexa é essa situação de você repaginar o Super-Homem em 2025. Então, não apenas por isso, mas também por compreender que o Super-Homem sempre falou sobre esperança, ele sempre foi um personagem woke, ele é um personagem fruto de 2 autores que são filhos de imigrantes. Então, esse conceito de ter um Super-Homem mais empático e sinestésico se expande também na forma em como o filme é entregue nos seus aspectos visuais e estéticos.
É inevitável essa conexão entre aquilo que você está vendo e aquilo que você sente dentro da experiência cinematográfica, isso é algo que existe desde que o cinema é cinema, desde o primeiro filme do trem chegando e todo mundo sentindo medo, achando que aquele trem vai atropelar todo mundo. Então, é meio estúpido e imbecil achar que o Snyderverso que fracassou nos aspectos comerciais e narrativos seja melhor do que aquilo que o James Gunn está entregando em Superman. De novo, não acho o filme essa maravilha toda. Quero esperar para ver os números finais de bilheteria, e o próprio James Gunn é consciente que ele está numa faca de dois gumes, porque ele precisa fazer esse filme dar certo, porque é desse filme que depende o futuro do DCU. Mas daí a dizer que a aposta é inválida, que o filme já é um fracasso e que a gente não pode seguir com a iniciativa, com essa nova proposta desse universo DC com o James Gunn, é muito mais raivinha de viúva do Zack Snyder do que uma opinião válida, porque, pelo amor de Deus, gente, socorro, se realmente desse certo o Snyderverso, ele estaria até hoje nos cinemas. Isso deu fracassos enormes nos aspectos financeiros para Warner Bros, dores de cabeça tremendas para os envolvidos. Cara, chegou no ponto do The Rock se envolver demais na produção do Adão Negro, isso custar o emprego do Henry Cavill no The Witcher. Olha, era muita desorganização da Warner Bros. E muita desorganização também do próprio Zack Snyder em poder entregar um projeto que fosse consistente em todos os aspectos. Não era, não era consistente. Aceita que o Zack Snyder é passado, fã da DC. Aceita que o James Gunn é a nova aposta da Warner Bros. Para poder fazer com que os conteúdos da DC funcionem nos cinemas. E eu acho que tem potencial sim para funcionar, sem necessariamente imitar a fórmula da Marvel Studios. Até porque imitar a Marvel hoje é imitar uma fórmula desgastada, ninguém vai querer isso. Então, fica esse vídeo para reflexão. O mundo está mais colorido dentro da DC porque a gente precisa disso. Tá um saco a gente ter que lidar com os problemas do mundo real, e cinema é tipo caverna do Platão. A gente volta para a caverna, a gente volta para o lugar escuro, fica 2 horas tentando sair da realidade que a gente vive para sair da caverna, sair do lugar escuro, pessoas melhores, e poder com isso respirar e continuar a viver e seguir lutando e seguir batalhando. Não é com o filme em preto e branco no aspecto 4x3 que a gente vai ficar melhor. Pelo contrário, a gente só sente raiva quando vê um filme assim. Principalmente quando tem o Zack Snyder aprovando todos os absurdos de roteiro que aquele filme tem.